Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Bom que podemos estar aqui nesta manhã para louvarmos o nosso Deus, agradecer o seu nome e louvamos a Deus também pelo privilégio de termos esse lugar para cultuar o nosso Deus. Graças a Deus que nós temos aqui nós somos apresentados às Escrituras e que Deus possa continuar trabalhando nos nossos corações para que a gente cresça em graça e conhecimento diante do nosso Deus. Meus irmãos, nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre diaconia, sobre diácono. Nós vamos percorrer algumas coisas em relação a essa atribuição, a essa forma de serviço na igreja. Não temos o objetivo de esgotar o assunto, mas a gente chegou no momento aqui da igreja em que a gente precisa de mais mãos para nos apoiar, nos ajudar no serviço da igreja, no atendimento aos irmãos. Os irmãos devem ter percebido que nós falamos aqui de púlpito, a necessidade que temos de ter diáconos, e até foi um convite para que, se você tiver esse desejo no seu coração de você ajudar, de você servir a igreja, de você se dispor ao diaconato, a nossa ideia é pegar o seu nome e ministrar você a respeito da diaconia, ensinar algumas coisas e mostrar algumas coisas para que você possa nos ajudar nesse serviço, que de fato é um serviço honroso, instituído pelo próprio Deus, está nas Escrituras Sagradas, e que nós precisamos aqui na igreja ter essas pessoas que possam nos ajudar nesse tipo de serviço. Antes de começar a aula, eu gostaria de orar com os irmãos, para que depois a gente possa conversar um pouco a respeito desse assunto. Vamos orar? Nosso Deus, louvamos ao Senhor e rendemos graças ao teu santo nome. Pedimos a Deus a sua direção, pedimos a liderança do seu Espírito, pedimos ao Senhor que desvende os nossos olhos para que a gente possa contemplar as maravilhas da sua lei, e rogamos a Deus para que o Senhor trabalhe nossos corações, para que possamos, ó Deus, nos dispor ao serviço de maneira, Deus, a abençoar os nossos irmãos, que a igreja, Deus, seja servida, seja assistida, de maneira que o teu nome seja glorificado, Pai. Trabalhe nossos corações, desperta entre nós diáconos e ajuda-nos, ó Deus, para que esse serviço seja feito para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Basicamente, meus irmãos, o título para essa aula é Diácono, servindo para a glória de Deus. A ideia é a gente conversar nessa agenda aí. O que é o diácono? Diácono é título ou ofício? Erros a serem evitados, qualificações do diácono, o papel do diácono, e a ideia é a gente aplicar dúvidas, perguntas e respostas, e a gente tentar responder as dúvidas dos irmãos. E aquilo que a gente não conseguir responder aqui, a gente busca o entendimento para que a gente possa responder aos irmãos em uma outra oportunidade. Passando para o próximo slide, então, aí eu lanço uma pergunta para que a gente pense a respeito disso. O que é um diácono? O que os irmãos acham que é um diácono? E os irmãos podem, se quiser responder, fiquem à vontade. O que seria um diácono? Serviço. Ofício. Vamos lá, então. O que é um diácono? Diácono não serve. Ele é alguém que serve em prol do outro, é serviço, como os irmãos falaram, e é ofício também, muito. No mundo antigo, como em nossos dias, falando um pouco a título de introdução, aquele que é tido como alguém que serve de uma forma gratuita, não é uma pessoa tida com um elevado estima. Por exemplo, pode ser que sejam pessoas de pouca admiração, e poucas vezes essas pessoas que servem de uma forma abnegada, gratuita, que está ali investindo o seu tempo em serviço, elas não são lembradas, elas não são vistas. É um trabalho silencioso, por assim dizer. No mundo antigo, por exemplo, os gregos não estimavam aqueles que serviam.
mas eles valorizavam muito aqueles que buscavam o desenvolvimento pessoal com o objetivo de obter respeito. São aquelas pessoas que se debruçavam em livros, em conhecimentos diversos, para trazer à sua mente, ao seu coração, certos tipos de conhecimento que naqueles dias eram bem valorizados. O serviço diaconal, naqueles dias, era visto como um trabalho de serviçais, não era algo pomposo. Hoje em dia não é muito diferente. O que tem mais valor é aquele que busca desenvolvimento pessoal, é aquele que aparece mais, é aquele que é mais elogiado, mas aquele que está servindo incansavelmente, que a gente não consegue ver essa pessoa, mas a gente sente os efeitos do seu serviço, basicamente, ou muitas vezes essa pessoa não é lembrada. Se o mundo com suas atitudes, então, desvalorizam o serviço abnegado, o serviço silencioso, aquele que não aparece, aí Cristo Jesus com o Evangelho, então, vem e muda todo esse paradigma e coloca esse tipo de serviço em alta estima. Cristo, ao ensinar o seu Evangelho, os apóstolos perpetuando depois, muda esse paradigma, muda essa visão e coloca esse serviço, que muitas vezes não é visto, não é lembrado, mas que a gente sente os efeitos. Cristo coloca esse serviço como algo primordial e essencial para a vida da igreja. Um ponto importante é que Jesus se apresentou como um diácono. Marcos 10:45, o texto diz assim: pois o próprio Filho do Homem, Jesus está falando a respeito dele mesmo, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se a gente pudesse parafrasear esse texto, poderíamos lê-lo da seguinte forma: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser diaconado, mas para diaconar e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo veio para servir. Para Cristo, então, o ato de servir possui um valor muito grande. Não é algo que Cristo jogou de canto, pelo contrário, Cristo colocou o serviço dos irmãos, daqueles que viriam ser a igreja no futuro, como algo muito importante que deve ser feito na igreja. Vamos passando para o próximo slide aí. Eu coloquei alguns textos para que a gente possa ler. Primeiro é Mateus 23, do 11 ao 12. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias para nós lermos o texto da palavra de Deus juntos. Mateus 23, versículos 11 e 12. Aqui Jesus fala a respeito do serviço. Diz assim a palavra de Deus: mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A palavra servo nesse texto aí é diáconos, no grego. Marcos 9,35, que eu coloquei no slide, diz assim: e Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último servo de todos, será o último diácono de todos. Se alguém me serve, se alguém me diacona, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, o meu diácono. E se alguém me servir, ou se alguém me diaconar, meu Pai o honrará. João 12:26. O que a gente aprende com esses textos aí, meus irmãos? Todo aquele que foi regenerado por Cristo Jesus, em resumo, é um diácono. Somos diáconos do reino de Deus, somos servos do Senhor para propagar o Evangelho de Cristo, para levar o reino adiante. Nós vivemos para Cristo e para o seu Evangelho. Esse é o serviço de todo cristão. Ele foi regenerado, ele é nova criatura, então nesse momento, então, ele está a serviço de Cristo e do seu Evangelho. Então é nossa responsabilidade prezar pelo puro e genuíno Evangelho, pregar as Escrituras onde o Senhor nos colocar, manter a palavra de Deus como ela é, sem mudar, sem adaptar. Nosso serviço ele está estabelecido. Todo crente, todo cristão, ele é um diácono, por assim dizer, porque ele é um servo do Senhor. Então todo cristão tem a quem copiar. Nós não podemos abdicar do modelo. O modelo é Cristo Jesus. Modelo de serviço para aquele que é diácono, modelo de serviço para nós, filhos de Deus,
é Cristo Jesus nosso Senhor. Como cita Matt Smethurst no livro Diáconos, ele fala o seguinte: acima de tudo, os crentes em Cristo são aqueles que andam nos passos do diácono por excelência, o servidor, o servo sofredor. E a gente sabe que Cristo, ele passou por momentos bem agudos na sua vida durante o seu ministério, principalmente quando ele foi condenado a morrer na cruz, e ele sofreu de maneira muito pesada. Cristo estava ali servindo, Cristo estava ali diaconando. Por isso que Cristo, ele é o nosso modelo a ser seguido e a ser copiado. Então, uma vez que Cristo é o modelo a ser copiado e seguido, nós temos acesso então a diversos exemplos nas Escrituras de como deve ser a nossa imitação, como deve ser o nosso serviço. Os apóstolos, quando eles iniciaram a igreja, quando Cristo é assunto aos céus, eles estão ali reunidos, orando e esperando o envio do Espírito Santo, e quando eles recebem o Espírito, eles continuam na pregação do Evangelho. Eles mostram para nós como devemos seguir o Senhor, como devemos copiar como Cristo serviu, como devemos imitar Cristo Jesus. Os apóstolos, meus irmãos, é um exemplo muito claro de como nós devemos imitar esse serviço de Cristo, como nós devemos servir os irmãos, como nós devemos nos portar em relação ao Evangelho, como nós devemos cuidar uns dos outros. Os apóstolos, então, é um exemplo muito próximo a nós, estão nas Escrituras, como nós devemos servir o Senhor. Os apóstolos serviram a Cristo, ao Evangelho, de maneira incansável. Eles não foram perfeitos, como nós não seremos perfeitos, mas eles foram fiéis, não adaptaram as Escrituras, não moldaram as Escrituras para caber no seu tempo. Eles simplesmente perpetuaram o que Cristo Jesus ensinou. E é isso que nós devemos fazer também em nossos dias. Para eles, para os apóstolos, era uma alegria sem tamanho servir a Cristo e se parecer com Ele. Em um dado momento, os apóstolos eles foram presos porque eles estavam diaconando em prol do reino de Deus, estavam pregando as Escrituras. Muitas pessoas eram curadas por eles, e essas curas serviam de testemunho para ainda mais ratificar o ministério deles, do Evangelho, do avanço do reino de Deus. E então, nesse momento, eles foram açoitados e depois foram soltos. Esse relato está lá em Atos capítulo 5, os versos 41 e 42, que diz assim: e eles se retiraram do sinédrio muito alegres. Isso aconteceu depois de eles terem sido açoitados e foram soltos. O texto diz: eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Cristo Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. E o que eles estão fazendo aqui? Simplesmente olhando para o modelo, olhando para o exemplo, olhando para a cartilha que é Cristo Jesus e servindo como Cristo Jesus nos ensinou. O que eles estão fazendo? Pregando as Escrituras, perpetuando o reino de Deus, diaconando em prol do reino de Deus, tendo como modelo fundamental Cristo Jesus, e por eles serem fiéis a Cristo, eles estão passando por momentos de dificuldade. O que eles estão fazendo contra a sociedade? Nada, eles estão pregando o Evangelho, e o Evangelho por si só é ofensivo, ele abre feridas na sociedade, e por causa disso eles estão sendo açoitados e soltos, mas eles se alegram, eles regozijam, eles são contentes em servir e em sofrer pela causa do reino de Deus. Então, o diácono é aquele que está pronto a servir. Ele tem alegria em servir, ele tem alegria em dedicar o seu tempo, ele não se coloca como um voluntário. Ele, por viver no reino, por ser o servo do reino de Deus, ele entende então que o tempo que ele tem de vida, ele vai dedicar em servir ao Senhor. Então não é um voluntariado, ele não vai doar uma pequena parte do tempo dele para servir o reino, aí depois que ele terminou ali, ele sai do reino e vai para um outro reino. Não, ele vai viver no reino de Deus para todos sempre agora, vai dedicar o seu tempo em servir ao Senhor. Ele vai servir tanto na igreja
quanto nos lugares onde ele estiver, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, com seus amigos. Ele a todo instante está a serviço do reino de Deus. O seu idioma são as Escrituras Sagradas, a sua cosmovisão é dirigida pelas Escrituras Sagradas. Então ele a todo momento testemunha do reino de Deus, a todo momento serve o reino de Deus. Então o diácono é aquele que serve, é aquele que está de prontidão em prol do reino de Deus. Até aqui alguma dúvida, meus irmãos? Então vamos avançar um pouquinho mais. Uma outra pergunta para os irmãos pensarem: diácono é um título ou é um ofício? O que vocês acham? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ofício. É isso mesmo, Giovanni. O serviço diaconal é um ofício, não é algo informal. Talvez eu fale aqui para frente, mas para eu não esquecer, é bom a gente diferenciar uma coisa. Na igreja nós temos dois ofícios: o ofício pastoral ou presbiteral, e nós temos o ofício do diácono, o ofício diaconal. O diácono, ele não é um serviço informal, como se essa pessoa se autodesenvolvesse de forma autônoma. Diácono não é apenas um título usado para a execução de uma função ministerial. Por exemplo, coordenador do ministério infantil, ou alguém que coordena o ministério de cânticos e assim por diante, ou qualquer ministério na igreja. Não é isso. Quem serve como diácono não tem apenas um título. Nas Escrituras, especificamente no Novo Testamento, temos dois ofícios reconhecidos, como eu disse aos irmãos, que são os presbíteros e diáconos. Assim como o pastor é levado, por exemplo, perante a igreja, e ele é ordenado ao ministério pastoral, e toda a igreja está presente e concorda com aquele momento, o diácono também é levado diante da igreja, ele é ordenado ao ofício do diácono, e então ele passa a servir a congregação de forma pública e formal. O serviço diaconal, meus irmãos, é tão importante, como diz Matthias Cruz, que ele fala o seguinte: é crucial o suficiente para Deus estabelecer uma posição oficial para membros seletos, reconhecidos como servos exemplares, a fim de mobilizar o serviço prático de maneiras criativas. É um ofício porque a pessoa que é diácono precisa ter características específicas para o desempenho do serviço público. Ele não vai ser um tapa-buraco. E é bom que fique claro aqui, meus irmãos, que nós, ao colocar para a igreja a necessidade de precisarmos de ter diácono, nós não queremos simplesmente tampar buraco, porque a igreja está crescendo e há necessidade de termos pessoas que sirvam a igreja e nos ajudem nesse sentido. Então, o serviço do diácono, ele é um ofício porque ele tem características específicas para esse desempenho do serviço público. Com o passar do tempo, a visão com respeito aos diáconos, ela se perdeu um pouco. Basicamente, os diáconos foram submetidos a ocupações muito práticas, e isso de alguma forma eclipsou o papel espiritual que ele precisa exercer no âmbito da igreja local. Um correto entendimento a respeito do que vem a ser esse ofício do diácono traz à igreja, meus irmãos, uma riqueza sem medida. A igreja ela é atendida de uma forma mais pronta, a igreja ela é melhor assistida quando nós temos pessoas que exercem esse ofício do diácono. Toda a igreja precisa de diáconos. Pode ser que uma igreja não tenha diáconos, e ela pode sofrer algumas coisas que podem acarretar algumas lesões a ela. Vão ser resolvidas, mas talvez não no tempo, por exemplo, que gostaríamos que fosse. Uma igreja que tem diáconos, então, ela é uma igreja, por assim dizer, saudável, uma igreja melhor assistida, é uma igreja que tem irmãos ali apoiando o ministério pastoral, e isso ajuda de uma forma grandiosa. Toda a igreja precisa de diáconos, e esses diáconos precisam ser bíblicos, eles precisam viver as Escrituras em suas vidas.
Não é alguém simplesmente que se dispôs ao serviço, que gosta de servir, então ele vai servir. Não. Tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção para colocar alguém no serviço diaconal. Como eu disse aos irmãos aqui, nós temos dois ofícios na igreja, o diácono e o presbítero. O diácono, quando ele é um oficial da igreja, ele não vai exercer, por exemplo, supervisão espiritual na igreja. Ele não tem essa prerrogativa. Nós vamos passar um pouco a respeito das qualificações do diácono, e aí eu vou procurar falar um pouco mais sobre isso. Mas o diácono, ele não tem essa prerrogativa de exercer supervisão na igreja. Quem exerce supervisão espiritual da pregação e assim por diante são os presbíteros. Eles estão aqui na igreja, eles pregam as escrituras e supervisionam essas questões espirituais. O diácono, no seu serviço, ele pode pregar a palavra para o irmão, ele pode dar um conselho a respeito das escrituras sagradas. Sim, esperamos que ele faça isso. Mas essa supervisão espiritual é exercida pelo corpo de pastores de uma igreja, e os diáconos apoiam o ministério pastoral. Então, às vezes a gente pode pensar assim, mas o irmão que é diácono, ele está ali treinando para ser um pastor. A gente não pode ter essa visão, porque o diaconato não pode ser usado simplesmente como um trampolim para que esse irmão chegue ao serviço pastoral. Ele pode vir a ser um pastor no futuro, nada impede, mas ele não vai. Mas esse ofício de diaconal não pode ser usado como uma espécie de treinamento para que ele chegue então a esse ofício diaconal. Vamos falar um pouco mais adiante a respeito disso. Passa para o próximo slide para mim, por favor. Erros a serem evitados. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida? Vamos continuar. Erros a serem evitados. E eu coloquei a frase desse homem, o Matthews. Ele diz o seguinte: se você quiser encontrar um diácono qualificado, não olhe para a garagem dele a fim de descobrir quantas ferramentas ele tem. Não olhe para o seu portfólio financeiro para ver quantos investimentos ele tem. Não olhe para a sua empresa a fim de averiguar quantos funcionários ele tem. Olhe primeiro para a sua atitude, seu caráter e sua vida. E aqui é uma atenção para nós. Nós temos que ter zelo ao escolher os diáconos, pois a tendência em dias atuais é que a gente olhe para as pessoas e veja que elas fazem atividades muito bem. São pessoas que atuam em diversas situações de maneira muito bem. Contudo, as Escrituras nos concedem direção de como devemos proceder na escolha de diáconos. A escolha de diáconos não fica somente ao encargo do presbitério. Nós vamos ver isso um pouco mais hoje no texto que nós vamos meditar da pregação, que é Atos 6. Ali começa, por assim dizer, essa separação de serviço. Então, o serviço do diácono, o ofício do diácono não fica somente ao encargo do presbitério da igreja. Toda a igreja, todos os irmãos, todos os membros precisam participar de forma ativa, atenciosa, presencial, de maneira a acompanhar todo o processo da escolha do diácono e da sua formação até ele ser ordenado como um oficial da igreja. Muitos podem pensar que o ofício diaconal pode ser uma preparação para que a pessoa chegue ao ministério pastoral, como eu disse, mas isso é um erro. O diácono pode vir a ser um presbítero, mas o ofício do diaconato não é um campo de treinamento. O ofício de diácono é diferente do ofício do presbítero, e em alguns casos requer dons diferentes. Por exemplo, uma pessoa que é diácono, ela pode ser muito capaz pela graça de Deus, mas pode ser que ela não tenha a características de ensinar. Então ela não pode ser, por exemplo, um pastor. Ela simplesmente serve como diácono, uma posição honrosa de serviço no meio da igreja. E essa capacidade de ensinar, como Paulo fala a Timóteo, é uma característica requerida para que a pessoa seja um pastor. Muitos podem pensar que pelo fato da igreja ter alguém, por exemplo, que é muito bom em consertar coisas, então essa pessoa deve ser diácono. Ou a pessoa lida muito bem com questões financeiras, então ela deve ser um diácono.
ou a pessoa ela é muito habilidosa por consertar coisas e atende diversos irmãos com essa habilidade que ela tem, então a gente pode pensar que esse irmão pode servir como um diácono porque ele tem essa habilidade de consertar as coisas na igreja. Às vezes podemos colocar pessoas no ofício de diáconos e com o passar do tempo elas se comportam como pseudo-presbíteros. Elas são diáconos e atuam como presbíteros, como querendo ditar como os presbíteros devem agir nas questões espirituais, e não deixam os presbíteros orientarem como eles devem atuar nas questões que competem ao diácono. Ele se comporta como alguém maior do que o corpo pastoral, e isso vai trazer um peso para a igreja. Esses são alguns erros que nós precisamos evitar. Não temos que olhar para a condição da pessoa, não é a primeira coisa que devemos ver. As Escrituras nos ajudam em relação a isso. A pessoa, por ter certas habilidades, também não é as primeiras coisas que temos que ver. E temos que tomar cuidado para que a gente não escolha pessoas que podem se portar como pseudo-presbíteros, que ao invés de ajudar a igreja, trazem mais dor de cabeça para o corpo pastoral e, consequentemente, para a igreja. Então nós temos que ter cuidado. Toda a igreja precisa estar envolvida, todos os olhos precisam estar atentos ao que está acontecendo na igreja. Então são erros, alguns erros que eu coloquei aqui que a gente precisa evitar. A escolha errada dos diáconos pode trazer sérias consequências para a igreja, e aí o trabalho vai ficar mais difícil ainda. Portanto, pastores e diáconos precisam atuar cada um em sua área. É esperado que o diácono seja alguém que tenha um coração ensinável, não pode ser alguém que tenha um coração duro, que seja alguém rude, que no ofício do diaconato ele não queira ser um oficial da igreja para se exibir, para se mostrar, ou para usar aquele ofício para se promover. Não, nós precisamos de alguém que sirva de maneira a não se exibir, que coopere com o serviço da igreja e que apoie o serviço da igreja. Precisamos compreender que quem estabeleceu o ofício do diaconato foi o próprio Deus. Portanto, no exercício desse ofício, conforme as prescrições bíblicas, a igreja será abençoada e edificada. Se nós nos voltarmos para as Escrituras, olharmos o que as Escrituras nos ensinam, como deve ser um diácono, e aplicar isso na vida da igreja, meus irmãos, seremos ricamente abençoados. Nós não podemos colocar os nossos interesses na frente. Quem tem que guiar-nos, quem tem que nos dirigir, são as Escrituras Sagradas, tanto para o ofício diaconal quanto para o ofício pastoral. Para tudo aquilo que acontece no seio da igreja, as Escrituras precisam ser o nosso leme, é ela que deve nos guiar, é para ela que devemos olhar. Então, para o próximo slide, nós vamos passar para algumas qualificações do diácono. Obrigado, Jorge. Quando Paulo escreve a carta de 1 Timóteo, ainda que ela seja escrita em um tom pessoal, ele é um documento público, que precisa ser aplicado em todas as igrejas que buscam glorificar a Deus. Quando Paulo escreve a respeito das qualificações de um diácono, ele não está dando à igreja um plano de negócio, um business plan, para que a igreja cresça, que a igreja tenha mais pessoas. Não é esse o objetivo de Paulo. Não é um conceito estratégico de como vamos atingir os nossos objetivos, de como vamos chegar em determinados números. Não é esse o objetivo de Paulo. As palavras do apóstolo Paulo são orientativas e de caráter autoritativo também, de maneira que a gente não pode escolher se vamos aplicar ou não. Nós temos que olhar para essas palavras que Paulo escreveu e simplesmente aplicar na vida da igreja. No texto de 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 8 em diante, quando Paulo escreveu esse texto, podemos perceber ali que Paulo não considera o que a pessoa sabe fazer. Paulo não está olhando se a pessoa sabe consertar o ventilador, Paulo não está olhando se a pessoa sabe colocar uma viga de madeira, pensando naqueles dias de uma forma firme. Paulo não está olhando se a pessoa sabe estender uma tenda de uma forma a abrigar os irmãos ali para ouvir as Escrituras, se assim acontecesse naqueles dias. Não é esse
o olhar de Paulo nesse primeiro momento. Como as palavras de Paulo são de inspiração divina, logo que ele expõe em 1 Timóteo 3, nos versículos 8 em diante, mostra que Deus se preocupa muito mais com o caráter da pessoa que vai exercer o diaconato do que com as habilidades que ela possa vir a ter. Deus está olhando mais para o caráter da pessoa. Também somos orientados sobre como devemos proceder ao escolher alguém para o diaconato. Esse irmão vai servir a igreja, vai servir a mim e a você. Por isso que nós podemos olhar para as Escrituras e devemos dar graças a Deus que nós não estamos aqui apoiados em nossa inteligência simplesmente, mas a palavra de Deus nos orienta. Se você quiser abrir comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler o texto. Diz assim, a partir do versículo 8: do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Então vamos lá, pensando aí a respeito dos respeitáveis, eu coloquei como pilar dessa pirâmide aí, coloquei como base. Esses respeitáveis são pessoas humildes e piedosas, não perfeitas, mas corretas em seus procedimentos, são pessoas exemplares que dão um exemplo para a comunidade local, são pessoas de testemunho ilibado, não temos o que falar dessas pessoas. Então nós como igreja, quando nós apresentamos alguém como candidato ao diaconato, a igreja pode nos ajudar nisso, porque às vezes a gente tem um olhar, olhamos aquela pessoa na vida diária dela da igreja, e talvez entendemos que aquela pessoa ela é apta para o ofício, mas talvez os irmãos, vivendo mais próximo dessas pessoas, podem nos alertar quanto a algumas coisas que acontecem fora do âmbito da igreja, e pode nos ajudar a saber se essa pessoa está pronta ou apta para ser diácono da igreja ou não. Então toda a igreja participa, não fica só em cargo do presbitério, colocar as pessoas como ofício, no ofício diaconal. Essa pessoa também, esse homem será de uma só palavra. O diácono é alguém que segura a própria língua. Como o ofício do diácono será servir as pessoas na comunidade local, essa pessoa vai ter contato com diversas pessoas, estará na casa de diversas pessoas, ouvirá muitas coisas que as pessoas vão contar para elas. Então, essa pessoa de uma só palavra, ela será uma pessoa madura, e ela vai lidar às vezes com a imaturidade de algumas pessoas, vão lidar com pessoas passando por momentos difíceis e de lutas. Então o diácono, ele deve ser um guardião das pessoas e servir de vigilante também. Ele não será uma pessoa, por exemplo, aduladora, no sentido de que na presença de uma pessoa vai falar algo e que na ausência dela ela não fala isso. E ela também não será alguém que vai perpetuar fofoca no seio da igreja. Na ausência da pessoa, ela fala coisas que não são reais, e quando está diante da pessoa, ela não fala nada. O diácono, então, é alguém de uma só palavra. O que ela falou para fulano, se ela é chamada para falar na presença de ciclano, ela vai falar a mesma coisa. Ela não vai mudar, porque ela é uma pessoa de uma só palavra. Ela não levanta dúvidas a respeito do seu procedimento. A dubiedade de palavra coloca em dúvida essa característica de que a pessoa que está no ofício diaconal, ela é respeitável. Uma pessoa de duas palavras, ela não é uma pessoa respeitável, então ela não pode ser diácono. O diácono também, ele não é uma pessoa inclinada a muito vinho. O diácono, além de ser alguém que tem autocontrole em sua língua,
Ele também tem autocontrole com relação aos seus desejos. Não inclinados a muito vinho tem o sentido de não embriagar-se. O diácono é alguém que precisa ser racional, e a embriaguez vai impedir que o diácono permaneça no seu estado racional. Ele não estando no seu estado racional, ele não consegue emitir julgamentos corretos, pautados pelas escrituras sagradas. Então ele não pode ser alguém que se embriaga, ele não pode ser alguém dado a muito vinho. E a embriaguez reverbera em idolatria. E alguém embriagado tem o seu entendimento obscurecido. O diácono não deve ceder aos desejos e nem abusar de substâncias que lhe roubem a razão e que o impeçam de realizar o seu trabalho ou que manchem o seu testemunho. Ele não deve ser uma pessoa cobiçosa de sorte da ganância. E sorte da ganância aqui está relacionado com a maneira como o diácono controla o próprio bolso. Ele não é alguém obcecado por dinheiro ou alguém que usa de engano para alavancar os seus ganhos. O diácono pode muito bem lidar com o dinheiro da igreja. E se ele for alguém de sorte da ganância, ele pode desviar os bens da igreja para se enriquecer. E isso não pode acontecer. Por isso que nós temos que tomar cuidado sobre aqueles a quem nós colocamos como diácono. Ele pode lesar a igreja por ter negócios obscuros. Então o diácono não é alguém tomado aí de sorte da ganância. Ele também é alguém que conserva o mistério da fé com consciência limpa. Ou seja, o papel do diácono em uma igreja local é dado ao presbítero. O papel de ensino, de pregação é dado ao presbítero. Mas o diácono, ele precisa conhecer a Bíblia. Ele precisa saber das Escrituras. Ele precisa em algum momento dar conselhos a respeito das Escrituras. Ele não vai somente atender às necessidades físicas da igreja, como acontecia, por exemplo, em Atos capítulo 6, que nós vamos ver a seguir. Quando alguma coisa acontece que é necessário entrar com a palavra de Deus para aconselhar, para direcionar, o diácono precisa ter essa habilidade. Ainda que no nosso pensamento, quando pensamos em diácono, esteja relacionado a questões práticas, a preparar a mesa da ceia, por exemplo, a manter a igreja organizada. Quando nós chegamos aqui, a igreja, por exemplo, já está aberta. Todas essas coisas a gente sente os efeitos, e essas coisas devem ser feitas por pessoas que apoiam o ministério pastoral, devem ser feitas por diáconos. Eles ajudam na distribuição de alimentos, no ministério de misericórdia, atendendo os mais necessitados. Mas o diácono precisa manejar bem a palavra da verdade. Ele está visitando alguém que precisa de ajuda, e essa pessoa pede, ora por mim. Aí o diácono não tem contato com as Escrituras, não sabe manejar bem a palavra da verdade. Como vai ser a oração desse irmão por essa pessoa que acabou de pedir oração? É uma coisa simples, meus irmãos, mas é algo real. É importante que o diácono, então, ele conheça as Escrituras Sagradas. Ele estude as Escrituras Sagradas, ele aplique a palavra de Deus em seu viver diário. Quando Paulo usa a palavra mistério, ele está se referindo ao Evangelho, ao corpo de doutrinas que foi revelado no Evangelho de Cristo. E ele também vai ser alguém experimentado e irrepreensível. A igreja pode vir a sofrer pelo fato de colocar alguém como diácono sem antes comprovar a moralidade de uma pessoa. E as Escrituras delimitam o tempo em que o diácono, na verdade ela não delimita o tempo que o candidato ao diaconato precisa ser experimentado e aprovado. Mas é preciso que nós façamos isso. É preciso que nós, como igreja, estabelecemos alguns critérios para que essa pessoa que vai ser ordenada como diácono da igreja, ela seja experimentada e seja aprovada. Nós precisamos participar de tudo isso, meus irmãos. Não está em cargo somente dos pastores de uma igreja. Todos nós estamos envolvidos. Todos nós precisamos avaliar a conduta dessa pessoa que é candidato ao diaconato. Uma das coisas que podemos fazer, por exemplo, que aqueles que são candidatos, a gente convidar para ir nas nossas casas e a gente conhecer essa pessoa mais de perto, fazer perguntas pertinentes a ela, ou visitarmos ela, saber como ele lidar, por exemplo, com a esposa, com os filhos, estar atento nos seus procedimentos.
Nós temos que ter esse cuidado, meus irmãos. Isso não é ser alguém entrão, mas é cuidado, a gente estar aqui cuidando da igreja para que ela cresça saudavelmente. Não queremos colocar pessoas que tragam peso para a igreja. Imagina alguém na sua casa descarregando em você um monte de problema que não deveria, e é diácono da igreja. A fama, a maneira como a igreja será conhecida não será algo bom. Por exemplo, alguém que não lidar muito bem com as finanças, que é tomado de sorte da ganância, que tem negócios obscuros, vai ser alguém conhecido na cidade. E as pessoas vão apontar, esse irmão pode ser, ele pode falar, ele chega a algum lugar e fala, eu sou diácono da igreja tal, e essa pessoa deve na cidade, por exemplo. Aí as pessoas vão falar, tá vendo, irmão, é diácono da igreja tal lá. Os irmãos não falam nada, não fazem nada. Aí os pastores começam a receber ligação, os irmãos começam a receber ligação de pessoas próximas, o irmão está me devendo aqui. E a igreja entra em descrédito. Então nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Seguindo adiante, alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos prosseguir. O papel do diácono. Obrigado, Jorge. Eu coloquei somente 3, mas a gente tem mais papéis, a gente vai ver mais alguns aí em Atos capítulo 6. Primeiro, é importante compreender o papel do diácono. O papel do diácono é servir, e eles são escolhidos por Deus para servir a igreja. Nesse ponto, então, aqui nós vamos mostrar de forma abrangente, algumas situações que o diácono serve. Primeiro, ele é alguém que está atento às necessidades do corpo. Ele é alguém que está de prontidão. O diácono, meus irmãos, ele vai chegar na sua casa, ele pode ter a atitude de abrir a sua despensa, de olhar a sua geladeira. Nossa, mas como esse irmão é mal educado? Não, meus irmãos, o diácono está aí para isso mesmo. Ele precisa saber das suas necessidades, para que ele possa de alguma forma comunicar à igreja, para a igreja te ajudar. Então o diácono vai entrar na sua casa, de maneira que você não perceba, ele vai reparar em algumas coisas, e pode ser que se ele perceber algumas coisas, em alguns dias vai chegar alguma solução para você. O papel do diácono é esse, ele está atento às necessidades do corpo. Ele comunica as necessidades das pessoas ao corpo, e nós, como igreja, podemos ajudar. Já ajudamos, por exemplo, a irmã Lúcia, quando foi necessário, e outros irmãos já ajudamos também, quando necessidades foram colocadas aqui. Ele está atento a tudo que acontece no âmbito da igreja local, e tudo que ameaça desviar a atenção do pastor e de suas responsabilidades primárias, que é o estudo da palavra de Deus e a pregação das Escrituras. Então o diácono se coloca a resolver esses problemas, para que o pastor não seja ocupado com isso. O diácono, além de atuar nos problemas vigentes, ele também atua de forma a antecipar problemas futuros. Os diáconos trabalham visando proteger a igreja, e esse trabalho apoia o ministério pastoral, porque libera o pastor para que ele continue ali nos seus estudos, para que a palavra de Deus seja pregada. Os diáconos trabalham visando proteger a igreja. Enquanto eles trabalham arduamente de forma proativa, eles contribuem para que o trabalho pastoral de dedicação ao ensino e à oração continue e cresça para a glória de Deus. Segunda coisa, o diácono ele é um promotor da unidade da igreja. O diácono é aquele que preza pela harmonia da igreja. Ele não é alguém que fomenta brigas. Pelo contrário, ele busca pacificar o ambiente, dando tapa nas costas? Não. Com as Escrituras. Com as Escrituras. Ele é alguém que, quando ele está em um ambiente conturbado, e esse momento ameaça a harmonia e a unidade da igreja, ele vai agir como um absorvedor de impacto e vai promover a harmonia naquele ambiente. O diácono, por ser um promotor da unidade, por estar atento às necessidades, ele busca ter a visão do todo e não só das partes. O diácono não vai agir de maneira parcial, ele não vai simplesmente favorecer uns em detrimento do outro, ele vai ser alguém imparcial. As Escrituras é o óculos do diácono, é a maneira como ele vai agir.
Então não espere que o diácono vai te dar tapa nas costas. Se for necessário alguma correção, ele pode fazer isso. Receba-o com um coração ensinável. Ouça o que ele te diz e analise de fato se o que ele está falando é verídico. E o terceiro, ele serve ao ministério pastoral. São pessoas de coração ensinável e se colocam sob a liderança do presbitério. Estar sob a liderança dos presbíteros não é algo autoritário e não lhe confere também um papel menor. Não é isso que as Escrituras falam. Quando há uma liderança presbiteral na igreja, os diáconos se colocam sob essa liderança, e eles vivem dessa forma, eles estão obedecendo a Cristo Jesus, uma vez que quem estabeleceu o ofício diaconal na igreja foi Cristo, inspirando os seus apóstolos. De acordo com a supervisão e direcionamento pastoral, os diáconos exercem as suas tarefas para a glória de Deus. Então há uma unidade de trabalho. Tanto o pastor quanto os diáconos trabalham para a manutenção da igreja e do corpo de Cristo. Não há maior e menor. Cada um atuando na sua esfera, a igreja é plenamente assistida e abençoada quando temos diáconos e pastores também, segundo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, de maneira bem resumida, nós precisamos de diáconos bíblicos que ajudem a igreja, que nos ajudem. Nós precisamos, meus irmãos, de pessoas que se colocam a servir na igreja. Andrés. Eu não sei se você falou alguma coisa a respeito, eu cheguei a perguntar. O diácono, ele se candidata diante dessas características, ou ele é aclamado, ou ele é convidado a ser diácono diante, apresentando essas características? No momento em que nós estamos hoje, nós estamos pedindo para que as pessoas que têm esse desejo de servir a igreja como diácono venham até nós. Mas a gente também pode identificar na igreja, vivendo no ambiente da igreja, essas pessoas, possíveis pessoas que podem desenvolver aqui na igreja esse ministério diaconal. E aí, quando essa pessoa ela se apresenta ou nós identificamos, nós vamos olhar para as Escrituras Sagradas, então, e vamos passar a analisar essa pessoa, ver se ela tem essas características que Paulo descreve, por exemplo, em 1 Timóteo 3, versículos 8 a 12. Então nós vamos olhar e vamos ver se essa pessoa atende esses requisitos. E também nós vamos trabalhar com essa pessoa, nós vamos andar com ela, ensinar ela a respeito de como ela deve servir, quais são as suas atribuições, para que ela não fique perdida no seu serviço, para que então ela possa desempenhar esse serviço na igreja. Então nós vamos sim ter esse tempo de treinamento, de esclarecimento e de conversa, e averiguar isso também. A igreja vai participar desse tempo, a igreja vai avaliar esse candidato para que ela possa então, em um determinado momento, ser apresentada à igreja. Ela vai ser ordenada como diácono da igreja, um oficial da igreja, e a gente vai atribuir algumas funções a ela para que ela desempenhe o serviço aqui no seio da igreja. Assim, não há problema. Por exemplo, se a gente tiver diáconos que trabalham com as finanças da igreja, diáconos que atuam nesses ministérios de misericórdia, diáconos que podem servir, por exemplo, como professores de escola bíblica, não há problema nisso. O que a gente precisa, talvez, é definir os papéis que a gente pensa aqui para o diácono, né? Papéis que são essenciais para o diaconato e aqueles que são, não é que são essenciais, mas que são importantes também. A gente pode delimitar como essas pessoas vão atuar, não tem problema, a gente pode fazer isso, mas a gente vai precisar definir alguns papéis para que a gente tenha isso muito claro. Pessoas, por exemplo, que atuam na limpeza da igreja, por exemplo, ela faz o serviço de diaconato, em tese faz porque ela está servindo a igreja, mas ela pode ser um oficial da igreja? Talvez não. Então essas coisas a gente tem que analisar caso a caso. Podemos sim, identificando essas características que Paulo colocou aqui, se aplica-se a pessoa, a gente pode colocar a pessoa como oficial da igreja? Podemos, não há problema. Mas aí a gente precisa analisar e ver se essa pessoa atende essas características e colocar como diácono. Ela pode servir na tesouraria, pode servir em qualquer outro ministério da igreja. Não tem problema em relação a isso. Também não requer essas características? Sim. Um diácono? Sim. Requer essa característica, mas não
Quando a gente olha para as escrituras ali em Atos 6, por exemplo, a gente percebe que aqueles homens que foram levantados para servir as mesas, eles foram colocados para servir as mesas, e eles iriam lidar também com o dinheiro que era colocado ali aos pés dos apóstolos para distribuir aos necessitados. Então eles também têm essa prerrogativa de lidar com o dinheiro. Podemos colocar diáconos para isso? Podemos. Mas aí a gente analisa e vê se eles se enquadram nessas características que Paulo citou. Se enquadrando, a gente ensinando, né, a igreja concordando, ele pode ser um oficial da igreja, sem problema. Não há problema em relação a isso. Só aproveitando, talvez o ideal aí seja que nesse auxílio diaconal ao presbitério, seja que algum diácono possa liderar o trabalho de finanças, e os outros não necessariamente sejam diáconos oficialmente, entendeu? Esse é o auxílio. O diácono, nós temos a questão administrativa, né? Vamos pensar em manutenção mesmo da igreja, que é tão grande. Diácono não é só para isso, mas quando nós falamos um diácono cuidar e liderar essa questão, auxilia-nos. E aí a gente fala, mas envolve só obra? Não, envolve capacidade para conversar, cuidar, lidar com pessoas, orientar, tomar decisões sob a supervisão do presbitério. Vocês percebem que o presbitério continua supervisionando, quer responsabilidade, mas não preso ao caso propriamente. Então, isso tem sentido, é esse sentido mesmo. Esse é um alívio enorme ao presbitério, para que a gente possa dedicar a palavra e oração, como está lá em Atos. Então é isso aí. Aí, assim, a partir da composição, a gente começar a definir ramos de trabalho, de atividades mais amplos, né? Que possa nos ajudar muito mais ainda. E nós possamos, com isso também, não só os diáconos, mas os presbíteros abençoarem mais ainda a igreja. Essa é a ideia. Acaso, meus irmãos, que o diácono vai receber um problema, ele já vai resolver ali, e só vai chegar para o pastor assim, ó, aconteceu isso, está resolvido. Aí é capacitação. Exatamente. Do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não ausentes, moderadas e fiéis em tudo. Então, meus irmãos, essa aqui é uma questão que não há um consenso. Há igrejas que praticam o diaconal e colocam mulheres no papel de ofício, e há igrejas que não. Devemos condenar as igrejas que colocam mulheres no papel oficial de diaconato, no caso diaconistas? Não. Não devemos condenar, porque tanto aqueles que defendem, por exemplo, o diaconato feminino, quanto aqueles que não defendem, eles também têm base bíblica. Por exemplo, Romanos 16:1, ela diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo, e essa palavra servindo é diáconos, que está servindo na igreja de Cancreia. Então, muitos ao olharem esse texto falam que Febe servia como diácono na igreja de Cancreia. Esse texto de 1 Timóteo 3:11, quanto a mulheres, pode ser que muitos interpretam isso aqui sendo uma mulher de fato no ofício diaconal, ou sendo as mulheres do diácono que Paulo está falando no texto, ou sendo simplesmente um grupo de mulheres que estão ali servindo a igreja, que estão apoiando o ministério diaconal da igreja local, e elas precisam então ser respeitáveis, maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Então, assim, tanto aqueles que defendem diaconato feminino, quanto aqueles que não defendem. O que vai acontecer aqui no nosso caso? A igreja vai ter que sentar e analisar se de fato a gente vai, dependendo do serviço, né, vamos colocar ou não, como qualquer outra pessoa. Não há um consenso, tá? Mas podemos colocar como não podemos colocar. O que precisa ficar claro é assim: diácono não exerce liderança espiritual na igreja, porque isso é dado ao corpo pastoral da igreja. Essa supervisão e essa pregação das escrituras é dado ao pastor da igreja. Mas essa questão do diaconato feminino vai ficar em cargo da igreja decidir ou não. Tem igrejas que tem igrejas que não tem. Então, vamos ter que analisar caso a caso.
Pastor? A gente tem pensado, meus irmãos, dentro de uma perspectiva assim, observando o que se boas igrejas, né, boas lideranças têm conduzido, e de fato há duas vertentes aí. A gente tem que tomar bastante cuidado. Por um lado, nós temos o perigo de pensarmos errado quando nós também transformamos o ofício diaconal numa simplicidade que não exija essa visão da liderança masculina mesmo, e aí não é capacitação para fazer coisas. Não fala de capacidade, as mulheres só têm também, mas quando falamos de liderança bíblica é diferente. A gente pode enxergar no diácono também essa necessidade dessa liderança masculina. E aí a capacitação, porque se você pegar o verso 12, ele vai falar assim, os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e as própria casa. Então traz um pouquinho também de mistura nesse negócio, tá bom? Talvez um bom termo possa ser a gente tomar alguns cuidados, né? Sempre o homem, e aí sempre eu falo, né? Nós falamos aqui o cuidado que o homem precisa ter como o líder, ele assumir essa posição. Deus exige muito isso nas Escrituras. A gente sabe que Deus sabe porque nós conseguimos entender um pouco porque Deus faz isso. E hoje nós lutamos muito contra isso, né? É difícil ver nos homens esse destaque de liderança. Não são todos, mas esse destaque de liderar a sua casa, para o bem da sua esposa. Não para ser maior que a sua esposa, para abençoar a sua esposa e seus filhos. Então a gente tem de fato pensado nisso, a gente botar isso mais adiante com mais estruturação bíblica, a gente botar diante da igreja, mas talvez trazer essa proposta de uma forma mais clara, pensando em tomar essa decisão que nós achamos melhor, né? Olhando para todo esse texto aqui, olhando para o contexto de que marido de uma só esposa, então nos traz esse pensamento também de que talvez devamos ter essa associação. Diaconisas, né, junto com o seu esposo, que é diácono. Talvez uma coisa assim. Sim, isso aí. Mais alguém, irmãos? Isso daqui, meus irmãos, é só uma espécie de introdução, né? A gente precisa percorrer mais. Os irmãos que se disporem ao serviço, a ideia é treinar, é conversar, é ensinar, a gente aprender mutuamente para que a gente tenha esse ofício aqui na igreja. Nós precisamos. Então, que Deus desperte você para o serviço e que a igreja seja edificada para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor por esse tempo e louvamos a Ti por Sua graça. Que o Senhor, Deus amado, desperte em nosso meio diáconos, pessoas que se colocarão ao serviço, que serão oficiais da igreja, que nos ajudarão, ó Deus amado, na manutenção da igreja, e que o nome do Senhor seja glorificado, Deus. O Senhor, por graça e misericórdia, te agradecemos por isso, tem nos dado crescimento, e temos, ó Deus, visto e sentido a necessidade de termos mais pessoas, ó Deus, mais braços, para nos ajudar no serviço local. Levante em nosso meio essas pessoas, ó Deus, e que o Senhor nos dê graça, para que possamos, em conjunto, Deus, servir uns aos outros, e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós acatamos, irmãos, e estaremos aqui por